Olá, seguidores do canal Literário, eu sou Antônio Pinho e vim aqui, seguindo na sequência das nossas resenhas literárias, vim falar de um clássico da literatura brasileira, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, esse é um livro, é a magnum opus do Lima Barreto. Nós poderíamos considerar o Policarpo Quaresma como se fosse o nosso Dom Quixote. Na verdade, ele é o Dom Quixote brasileiro. Não é que ele é um personagem, um funcionário público no final do século XIX, durante a Primeira República, no governo de Floriano Peixoto, e ele é um funcionário do Ministério da Guerra, assim como o Lima Barreto na sua vida real. Na sua biografia, Lima Barreto também era um funcionário do Ministério da Guerra. Então, em certos pontos, nós vemos que o homem Lima Barreto ele se confunde, de certa forma, com o personagem Policarpo Quaresma. E o centro da questão é que o Policarpo Quaresma é um grande apaixonado pelo Brasil. Assim como o Dom Quixote apaixonado pela Dulcinea, o nosso Dom Quixote brasileiro, Policarpo Quaresma, é apaixonado pelo Brasil. Então, uma das cenas mais marcantes é no primeiro capítulo desse livro, onde o narrador descreve a biblioteca do Policarpo Quaresma. Então ele tem a obra completa de vários clássicos da literatura brasileira, história do Brasil, folclore. Em suma, ele era um assíduo estudante de todos os aspectos da sociedade brasileira, da sua cultura, e isso era o reflexo da sua paixão pelo Brasil. E um dos elementos, claro, eu não vou resumir o livro inteiro, aqui é só para aguçar, não é, o interesse de você, seguidor do nosso canal, para ler esse livro. Mas o interessante é que nós vemos certos traços na obra de Lima Barreto, inclusive nessa, que são marcantes da cultura brasileira e persistem, de certa forma, até hoje. Como no caso de uma certa aversão que os vizinhos de Policarpo Quaresma tinham com esse aspecto do erudito Policarpo Quaresma, do estudioso, certo? Me marcou muito que os seus vizinhos passavam pela calçada e pela janela viam a biblioteca de Policarpo Quaresma e ficavam criticando. Ué, por que ele estuda tanto? Por que ele tem tantos livros? Se ele nem é um bacharel? Então eles questionavam isso, como se o estudo só bastasse para você ser um bacharel e ter uma aplicação imediata, uma aplicação pragmática. Então nós vemos na obra do Lima Barreto, não só nesse romance, mas em várias crônicas, em outros livros, que ele sempre vai batendo nessa tecla de como o brasileiro, ele de certa forma, ele tem uma aversão à cultura, até um certo preconceito a quem lê, a quem estuda. Então nós vemos como esse traço da cultura brasileira já é denunciada, já é apontada por Lima Barreto, e ela é uma constante na nossa história e até hoje, não é? Como nós podemos ver as livrarias em crise, os livros vendem pouco em relação ao número da população brasileira, o pouco número de livrarias, não é? Nós temos grandes cidades no Brasil que há pouquíssimas livrarias. Então, eu vejo que essa crítica que o Lima Barreto faz em relação a certas mazelas da nossa cultura, eu vejo que é um lado que é o que dá um certo valor à obra dele. Claro que há diversos fatores, não é, que o transformaram num cânone de nossa literatura, mas nós vemos que essa denúncia que ele faz também o brasileiro valoriza mais um diploma do que o conhecimento, não é? Ou o brasileiro desprezar o conhecimento, mas valorizar o diploma, o cargo. Então nós vemos que isso continua até hoje. Então eu recomendo essa obra, não é, para mergulhar na cultura brasileira, mergulhar naquele tempo. Então eu vejo que a obra de Lima Barreto ainda continua tendo muito valor. Por isso, é um testemunho de nossa cultura e de nossas falhas. Nós temos que conhecer o nosso Brasil para saber para onde nós vamos. Então, agradeço a todos e até a próxima.